Patrimônio Mundial da Unesco desde 2021, o Castelo de Loevestein ele foi construído com dinheiro ilegal. Mas você pode se hospedar aqui para ter uma experiência de contos de fadas, mas num castelo sem fada. Cercado pelo rio Maas e Fall, a fortaleza hoje oferece aconchego e muita história para contar. Bem-vindos a mais um vídeo de castelo holandês e dessa vez um castelo que tem uma história muito diferente. Foi a primeira prisão estatal da Holanda. O Castelo de Loevestein foi a principal prisão estatal dos Países Baixos. O local é super bem preservado, ainda possui a atmosfera de tudo que se passou aqui. A gente volta no tempo, são quase 700 anos de história. Por que esse castelo é tão visitado? Seu mais ilustre morador, o prisioneiro mais importante, foi Hugo de Grotius. Hugo contribuiu e criou o direito internacional. Há 2 livros importantes dele. Se você estudou direito ou conhece alguém que está estudando, é uma ótima sugestão de leitura e ler as obras do advogado holandês. O Castelo de Loevestein ele é marcado pela extraordinária fuga do Hugo de Grotius. É o evento mais conhecido e famoso aqui dos Países Baixos. O fundador do direito internacional ele se escondeu dentro desse baú de livros e é um dos eventos mais espetaculares de fuga aqui dos Países Baixos. Em um dia chuvoso, como de costume do outono holandês, e um pouquinho frio, nada melhor do que vir conhecer esse castelo tão importante que faltava na nossa lista, na nossa playlist de castelos importantes da Holanda, a prisão estatal. Como todo castelo, fortaleza, ele tem as suas dificuldades de locomoção. Infelizmente, não há acessibilidade. Por isso, decidi gravar essa série de castelos aqui na Holanda, porque muitos deles não possuem acessibilidade e é uma forma de você conhecer e saber que nós temos muitos castelos e palácios aqui nos Países Baixos. Essa primeira parte do castelo, a gente já começa a entender como são as estruturas por dentro. Você já consegue ver que tem alguns mapas ali, alguns desenhos deixados na parede, justamente para que a gente tenha e consiga observar como era feito, como foi feito essa construção, na verdade. É muito interessante, para quem é engenheiro e arquiteto, pode ter certeza que vai se deliciar com esses mapas expostos. E seguimos em frente e dá-lhe escada. Gente, é muita escada. Uma coisa é certeza, você precisa de um condicionamento físico para visitar castelos e palácios, porque realmente tem muita escada. Seguindo para o primeiro andar do castelo, a gente tem uma primeira sala, tinha muita gente, eu não consegui filmar, e chegamos à tão espetacular cela do Hugo de Groot. Foi aqui, gente, nesse espaço em que ele permaneceu por algum tempo. E aí, este é o baú, o tão famoso baú, e esse pode ser o baú, porque temos 3 baús idênticos desses na Holanda. Um está aqui no castelo, o outro está no Rijksmuseum, e o terceiro baú se encontra no Museu de Prinsenhof em Delft, mas que nesse momento está fechado para reformas. Neste dia havia uma exposição, um evento particular no castelo, então estava lotado de gente, o que eu não consegui filmar algumas salas, então eu tirei fotos para colocá-los aqui. Sempre há exposições temporárias e permanentes.
Mas a curiosidade principal desse castelo é óbvio que é esse local, é a cela onde o Hugo de Grote ficou preso e daqui ele conseguiu fazer essa fuga espetacular. Esse é o motivo maior de que as pessoas vêm até o castelo para fazer essa visita. Lu, mas por que o Hugo de Grote ele veio parar nesse castelo? Vocês acreditam que foi por desacordo religioso? Havia uma disputa religiosa e o príncipe Maurício, que possuía os poderes de administração do país, mandou o Hugo de Grote e mais alguns outros importantes nomes aqui do país aqui para a prisão de Loevestein. Após 6 meses de prisão preventiva, foi decretada a sentença. O Hugo foi condenado à prisão perpétua, mas os outros tiveram sentença de morte e alguns, para que não quiseram receber e aguardar essa visita, eles acabaram tirando a própria vida. Durante o tempo todo que ele passava aqui, ele lia muito, então ele recebia esses baús lotados de livro. Os guardas, eram obrigados a revistar, verificar todos os dias e eles não encontravam nada. Então, durante muito tempo, eles revistavam e não encontravam nada. E aí, um belo dia, um certo dia, acontece um verdadeiro plano. Aparece na história 2 mulheres. Entra em cena a Maria e a Elche. A Maria era a esposa do Hugo e a Elche era empregada. E em 22 de março de 1621, guarda essa data, hein? Você faz aniversário dia 22 de março, você nunca mais vai esquecer. O Hugo sai escondido dentro desse baú. Ele foi para Paris e ele pediu ajuda ao rei francês. Ele solicitou ao Estado holandês para que a sua mulher e seus filhos pudessem ir para a França. O acordo foi aceito, mas com uma condição, que ele nunca mais colocasse os pés dele aqui na Holanda. Acordo aceito, condição aceita, e ele nunca mais veio para cá. Ele se tornou embaixador da rainha da Suécia e ele faleceu quando o seu navio estava voltando para a Suécia, houve um naufrágio e ele não resistiu. O Hugo ele está sepultado na Nieuwe Kerk, na Igreja Nova em Delft, sua cidade natal. Então, quando você for fazer um passeio por lá, quem sabe você me encontra em Delft, a gente pode fazer uma visita guiada, eu mostro todos os segredos do Hugo de Grote para vocês lá. Me diz se não vale a pena vir num castelo e conhecer essas curiosidades, essas histórias. Vocês também são apaixonados por histórias de castelo, o que aconteceu? Porque imagina, é muito tempo, são quase 700 anos de história. Em 1358, um cavaleiro, o Dirk Loef, ele encomendou a construção aqui de uma torre. Ele expandiu Loevestein para um castelo e ele criou um pedágio de barcos ilegais que arrecadava o dinheiro para poder construir o castelo. Quando o conde holandês Willem V descobriu, Dirk perdeu o castelo. Toda essa estrutura era usada pelos soldados, eles viviam aqui. O castelo permaneceu vazio e quase todos os cômodos eram usados como cela. Os prisioneiros não eram criminosos, eram políticos e religiosos. Assim que os espanhóis descobriram Loevestein, não deu muito tempo e tomaram castelos holandeses. Lembrando que os holandeses estavam em pé de guerra com eles e lutavam pela independência do país.
um pequeno grupo de piratas conseguiu invadir e capturar o castelo. Se disfarçaram de monges e pediram um abrigo para passar a noite. Foram recebidos pelos espanhóis durante o jantar. Conhecidos como mendigo do mar, eles conseguiram retirar as armas dos espanhóis e, em nome do Willem van Oranje, eles pedem um castelo. Mas não foi tão simples assim, não. Eles não conseguiram dessa primeira vez. Somente em 1572 é que o castelo de Loevestein foi definitivamente para a República Holandesa. Eu visitei o castelo num período de 2 horas. Precisei ficar um pouquinho mais tempo nas áreas fechadas por conta da chuva, mas assim que dava um espacinho, eu conseguia sair para dar uma volta. O lugar realmente é fantástico, é lindo, a estrutura é maravilhosa e o estacionamento é gratuito. Você deixa o carro por volta de mais ou menos 1 quilômetro do castelo, faz uma caminhadinha. Eu só imagino os dias maravilhosos de verão para trazer a garotada para passear, para passar um pouquinho mais de tempo aqui. Só para lembrar, gente, que tem uma playlist de castelos aqui no canal. Tem castelo de tudo quanto é tipo, tudo quanto é gosto. Use o link do Viagem para Holanda aqui no box da descrição e assim você consegue comprar os passeios para os castelos ou outras atrações aqui da Holanda e assim você ajuda o canal e o blog. Desde já eu agradeço. Bem, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de fazer esse vídeo para vocês. Começamos com muita chuva, agora está querendo abrir um pouquinho de tempo bom, mas é o que vale a intenção. É mostrar mais um castelo para vocês, que sirva de inspiração, mais uma atração para vocês conhecerem. Eu vou deixar todas as informações abaixo aqui nas legendas sobre acessibilidade, horários, valores para você visitar aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo com quem ama castelo. Meu muitíssimo obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.